sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos começar sendo alimentados hoje pela palavra de Deus, começar ceando a palavra de Deus, que está no capítulo 2 do livro de Esther, livro que começamos hoje de manhã. Esther, capítulo 2. Vamos ler juntos essa palavra. Quem está à distância também nos acompanhe. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como se passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei,
nada pediu além do que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando, pela segunda vez, se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aleluia. Só uma curiosidade, este livro das crônicas escrito aqui não é nenhum dos 2 livros das crônicas que nós temos escritos aqui na Bíblia, tá? Existiam nessa época vários livros chamados livros das crônicas, porque nessa época existiam vários cronistas. Quem eram cronistas? Cronistas eram pessoas que escreviam a história que estava sucedendo nos seus dias e nos seus reinados. Esdras foi um desses cronistas, só que os 2 livros das crônicas que estão na Bíblia, escritos por Esdras, diferentes de outros cronistas, de outros livros das crônicas, foram 2 livros inspirados e palavra de Deus que estão aqui, primeiro e segundo livro das crônicas, ok? E essa palavra crônicas, né, em hebraico se diz Yom Hadvarim, que significa palavras dos dias, as coisas que naqueles dias aconteciam, eram escritas e colocadas então em livros para serem lidos pelas pessoas. Época em que não havia a tecnologia que há hoje, que não havia mídia, não havia computador, não havia nada disso. A escrita era uma coisa muito importante, muito relevante e muito usada. Como eu falei de manhã, fazendo um pequeno retrospecto, este livro de 10 capítulos que nós começamos hoje de manhã, o livro de Ester, ele é um livro histórico da época em que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, mas já prestes a voltar, já com a ordem de voltar para a nação. Já haviam passado 70 anos no cativeiro e já estavam com a ordem de voltar agora para reconstruir a nação de Israel, as suas cidades, a sua capital, Jerusalém, e o templo de Salomão, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia destruído. Tanto que Mordecai, aqui na verdade, né, o que ele tem de família com a Ester, que se chamava Hadassa,
é que ele era primo de Esther, porque ela era filha de um tio dele, um tio de Mordecai. Como esse tio morreu e também a mãe de Esther morreu, Mordecai, sendo um primo mais velho, a adotou como filha e a criou. Este livro de Esther, ele é um livro diferente de todos os outros 65 livros da Bíblia, porque nele você não encontra nesse livro a palavra Deus. Não se fala de Deus, nem de Jeová, nem do Senhor. Você não encontra nesse livro essas palavras que você encontra em todos os outros 65 livros da Bíblia. Porque este livro foi um livro escrito como se fosse uma crônica, dizendo acerca dessa história que aconteceu quando o povo de Israel ainda estava no cativeiro babilônico. Mas apesar de não citar o nome de Deus, o nome do Senhor, em nenhum versículo, o grande tema deste livro é a soberania de Deus, que age em todos os detalhes da história para cumprir todos os seus propósitos. Neste livro de Esther, a soberania de Deus está em ação para impedir um verdadeiro genocídio do povo de Israel. O povo de Israel, ele foi formado por Deus a partir dos 12 filhos de Jacó. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó e Esaú, gêmeos, e de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, vieram 12 filhos, 12 homens, 12 filhos que Jacó teve com 4 mulheres, as 2 irmãs, Raquel e Lia, e as 2 escravas dessas irmãs, Bila e Zilpa. Jacó então teve 4 mulheres e filhos com essas 4 mulheres. Teve 12 filhos homens, e uma filha mulher. Os 12 filhos homens que Jacó teve foram os geradores das assim conhecidas na Bíblia como as 12 tribos de Israel. Então Israel foi uma nação que, quando ocupou o lugar da terra que Deus havia prometido a eles, se tornou uma nação dividida como se fosse um país com 12 estados. Com 12 estados, cada estado daquele país era regido por uma das 12 tribos de Israel. Só que na verdade foram 13 e não 12, porque uma dessas tribos, a tribo de José, aquele José que foi lá para o Egito, o José conhecido como José do Egito, a tribo de José foi dividida em 2. Dividida não, ela foi na verdade multiplicada em 2. José passou a ter 2 tribos com os nomes dos seus 2 filhos, Manassés e Efraim, tornando assim o número dos estados de Israel 13 estados, com as 13 tribos, com os nomes das 13 tribos. Quando esse livro de Esther aqui foi escrito, 10 dessas tribos já não existiam mais. 10 dessas tribos foram exterminadas pelo primeiro cativeiro, que foi o cativeiro assírico. A Assíria fez com que 10 tribos de Israel fossem disseminadas, misturadas, através de casamentos com os assíricos. Então, todas essas linhagens dessas 10 tribos de Israel foram perdidas. Sobraram 3 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Foram essas 3 tribos que foram levadas para o cativeiro babilônico e lá ficaram por 70 anos. Uma dessas tribos, a tribo de
Judá, porque era na tribo de Judá que estava acontecendo a linhagem messiânica, a genealogia de Jesus Cristo. Então, em uma das tribos, das 13 tribos, só em uma das 13 tribos de Israel estava acontecendo a genealogia de Cristo. Outra pessoa, outro nome que não é citado aqui neste livro, como não é citado em muitos livros do Antigo Testamento, é mais citado no Novo Testamento, é o inimigo de Deus, Satanás. Durante toda a história do Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento e vê Israel sofrendo guerras, sofrendo ameaça de extermínio, sofrendo ameaça de genocídio, todas aquelas guerras eram levantes do diabo, levantes de Satanás, procurando destruir a linhagem messiânica. Porque o diabo sabia que dentro do povo de Israel estava acontecendo essa linhagem, essa ascendência de Jesus Cristo, que chegaria até Jesus Cristo, ascendência da qual Jesus Cristo era descendente, de quem Jesus veio, de que família, de que sangue Jesus veio. Satanás sabia que era uma das 13 tribos, mas Deus não disse para ele e portanto ele não sabia. O diabo não sabia, o diabo não sabe de muitas coisas, quem sabe de tudo é Deus. O diabo não sabia que era na tribo de Judá que estava a linhagem messiânica. Então o diabo agiu para tentar destruir uma por uma das 13 tribos de Israel. E ele conseguiu, ele teve bom êxito, ele conseguiu destruir 10. Das 13 tribos, Satanás conseguiu destruir 10 tribos em Israel. E sobraram 3 tribos. E justamente uma das 3 tribos era a tribo aonde estava a linhagem de Cristo Jesus, que é chamado de o leão da tribo de Judá. Jesus estava ali, na tribo, sendo gerado ali na tribo de Judá. E a última ameaça de Satanás, durante o período em que a Bíblia estava sendo escrita, pelo menos, a última ameaça de Satanás, então, contra agora essas 3 tribos, aconteceu aqui nessa história do livro de Esther, quando Satanás levanta um dos seus servos, um homem possuído, um homem ímpio, chamado Ramã, que também fazia parte aqui da corte do rei Assuero, o rei da Pérsia, que dominava na época sobre a Babilônia. Levantou esse homem com ódio dos judeus que estavam na Babilônia, ainda antes de regressarem para sua terra natal, e ele se levantou com a ideia de cometer ali um verdadeiro genocídio. Deus sabia que isso ia acontecer, e foi por essa causa que Deus, ele é previdente. Ele vê tudo antes, e baseado em tudo que ele vê antes, ele também age antecipadamente. Foi assim que Deus agiu no capítulo 1, que nós lemos hoje de manhã, endurecendo o coração da rainha Vaste, para que ela não fosse no banquete que o marido dela, o rei Assuero, estava promovendo. E ela, sabendo que o rei estava embriagado, e todos os príncipes e autoridades com ele, naquelas festas, uma festa que ele promoveu, olha só, uma festa de 180 dias, imagine que festa era essa, 180 dias de banquetes, de orgias, de festas, e no último dia ele então mandou chamar a rainha Vaste, porque ela era muito bonita, ele queria mostrar a beleza da rainha para as outras pessoas que estavam ali naquela festa,
e Deus endureceu o coração da rainha Vaste para que ela não fosse. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que o rei Assuero ia ficar muito bravo com isso, e que todos os companheiros dele que ali estavam também iam concordar com ele em fazer com que essa rainha Vaste fosse deposta do trono e fosse substituída por outra. Deus já estava preparando o caminho para que a rainha Esther chegasse. Para que Esther chegasse aí no trono e fosse o meio pelo qual o genocídio dos judeus seria interrompido e não seria realizado. O plano de matar os judeus seria frustrado por meio de uma pessoa que o Senhor levantou ali com este propósito definido. Por isso que esse livro, que não cita o nome de Deus em nenhum momento, mostra claramente a soberania de Deus agindo em todas as circunstâncias, não só aqui desse texto, mas na vida de todas as pessoas. Na vida de todas as pessoas. E tem um detalhe importante no capítulo 2 que nós lemos, né? Porque a rainha Vaste estava aqui entre outras, a rainha Esther, a Esther que antes de ser rainha, ela estava aqui na companhia de outras 7 virgens escolhidas, 7 outras moças muito bonitas daquela região, que foram escolhidas para apresentar-se diante do rei Assuero, e elas ficavam hospedadas numa casa diferente da casa do rei, ao lado da casa do rei, ao lado do palácio do rei. Elas ficavam em outro palácio, que era chamado de a Casa das Mulheres, e elas permaneceram naquele palácio, cheio, é claro, das riquezas da casa do rei, e ali elas ficavam passando por um processo, imagina só, de 1 ano inteiro de embelezamento. Durante 12 meses, já eram bonitas e ficavam ainda 12 meses recebendo tratamentos de beleza ali naquela casa para se apresentar ao rei. E quando elas fossem se apresentar ao rei, uma por uma ia se apresentando ao rei, elas deviam levar da casa das mulheres, né, aquilo que o eunuco chefe do rei, que tomava conta dessas mulheres, dessas casas, indicava que elas levassem. Mas além daquilo que ele indicava que elas levassem, cada uma delas, e elas não percebiam que isso fazia parte também do teste, cada uma delas podia levar o que quisesse, o que elas escolhessem de riqueza naquela casa das mulheres. Todas as outras escolheram as coisas mais bonitas que existiam na casa das mulheres, mas quando chegou a vez de Esther, né? A vez de Esther, veja no versículo 15. Veja no versículo 15, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que lhe disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Olha só, quando eu leio isso aqui, eu entendo muito bem que Esther não era brasileira. Porque brasileiro, quando fala assim, você pode pegar o que quiser, oba, é para mim mesmo. E crente brasileiro vai dizer assim, olha a porta que Deus me abriu, eu posso pegar toda a riqueza da casa que eu quiser escolher. E Esther falou assim, ó, eu não quero nada.
eu vou levar só o que o Hegai falou que eu tenho que levar, porque eu tenho que levar alguma coisa diante do rei, mas eu não quero mais nada aí dessa casa. Esse foi o diferencial que ela demonstrou diante das outras candidatas à rainha, que todas elas escolheram as melhores coisas, os melhores tesouros da casa para levar, para passar aquela ideia que ela seria uma rainha muito rica. Esther não quis levar nada. E isso fez com que a luz de Deus na vida dela brilhasse diante de todos aqueles ímpios, porque tudo ali era ímpio. Mas uma pessoa de Deus, que tem atitudes de pessoa de Deus, faz a sua luz, faz a luz de Deus brilhar no meio dos ímpios. O rei Assuero, como todos os demais, amou Esther. Está escrito aqui que ele amou Esther desde o primeiro dia em que ela chegou na sua presença. Com certeza todas as outras também eram muito bonitas, também eram muito belas, mas tinha algo diferente em Esther, que ele não sabia o que era, e que ninguém ali sabia o que era, mas é porque Deus a estava conduzindo àquele lugar. Pode ter certeza de uma outra coisa também. As outras 7 poderiam ser mulheres que sonhavam em chegar a esse lugar. Esther não. Esther chegou nesse lugar por um direcionamento espiritual dado por Deus ao seu primo mais velho, que havia criado Mordecai. Porque Deus colocou isso no coração de Mordecai? Mordecai sabia o que Deus queria com isso? Não, mas Deus já sabia, porque com isso ele estava livrando toda uma nação de genocídio, para que também a tribo de Judá, onde estava a linhagem messiânica, não fosse destruída. Então Deus faz uma coisa dessas para a realização exclusiva dos seus propósitos, dos seus planos. E quando Mordecai ainda denuncia para Esther, que já era rainha, que 2 homens, 2 servos, 2 eunucos do rei estavam planejando matá-lo, e Esther fala isso para o rei, ela ganha então ainda mais confiança do rei, e esses 2 homens são enforcados, e além disso ela apresenta diante do rei, o seu parente que havia criado, Mordecai. Olha, tem um homem muito justo aqui no seu reino, que é meu parente, é o Mordecai, e ele está denunciando aí 2 dos seus eunucos que estão querendo te matar. E o rei manda investigar o caso, versículo 23, e viu que isso era fato, e aqueles 2 homens foram executados. Então Mordecai ganhou também apreço do rei por causa disso. A rainha Esther ganhou confiança do rei por causa disso. Mas o que nós temos que enxergar aqui nessa palavra é que em todas as coisas Deus está agindo para a plena realização dos seus propósitos. Deus realiza seus propósitos. Agora, cuidado com uma coisa: não faça o que muito evangélico por aí, principalmente evangélicos brasileiros, fazem. Não fique inventando propósitos para a sua vida e dizendo que esses propósitos são de Deus, porque Deus não honra esses propósitos. Deus não honra propósitos que não são dele. Nós, como filhos de Deus, não inventamos propósitos para as nossas vidas e saímos por aí dizendo que é Deus que tem esse propósito, porque estaríamos mentindo. A nossa atitude como filhos de Deus é dizer:
Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Seja lá qual for o propósito que o Senhor tiver com a minha vida, eu me submeto ao Senhor. Essa é a nossa atitude. E não ficar fazendo, como muita gente anda fazendo por aí, inventando propósitos, ou acreditando em falsos propósitos que vêm pela boca de falsos profetas e falsos pregadores, que está assim. Não escute essas pessoas de Belial. Escute o Espírito Santo, que fala com você diretamente na palavra de Deus e te guia a toda a verdade. Esther não se tornou rainha porque ela tinha propósito de se tornar rainha, mas porque Deus teve esse propósito na vida dela com plano definido para isso. Por isso ele agiu no coração de Mordecai, por isso ele agiu no coração de Esther, agiu no coração dos ímpios que estavam aqui em questão, a rainha Vaste, que era ímpia, o rei Assuero, que era ímpio, e todos os ímpios que faziam parte ali. Deus age no coração de todas as pessoas. E Deus não age só no coração dos seus filhos, não. Deus age no coração de todas as pessoas. Deus tem acesso a todos os corações, para agir conforme a realização dos seus propósitos soberanos. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de